Deus que cura por amor, milagres eu verei. Bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Vamos continuar nessa atmosfera, meus irmãos. Vamos continuar nessa atmosfera, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo todos os dias. Oh, papai, muito obrigada. Muito obrigada. Poderia repetir só o refrãozinho? Creio, tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Vamos crer, irmãos, vamos crer que Deus está fazendo. Deus fez, está fazendo e continua fazendo. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que cura. Ah, papai, nós te agradecemos, porque é bom demais para não crer, pai. Oh, papai. Aleluia. A gente não quer nem parar, né, irmãos? A gente não quer parar de louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele continua fazendo. É com muito tremor e temor que hoje eu venho trazer algo para vocês, é rapidinho, tá? Mas é algo que Deus veio ministrando essa semana ao meu coração. E nós temos uma passagem que conhecemos, lá em João 3,16, né? Eu vou citar alguns versículos, tá? Para a gente ser um pouquinho mais rápido. Mas lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é uma passagem que eu sempre li, porém o Espírito Santo, durante essa semana, ele veio trabalhando em meu coração. E essa passagem, ela é a firme convicção de que o amor vence a morte. E por que eu digo isso? E Cristo, quando se entregou, né, a vida dele não foi tirada. Ele se entregou na cruz por nós, para morrer por nós, foi por amor. E foi esse amor que venceu a morte, a nossa morte eterna, o que era designado, determinado, desde da queda, né, do homem lá no jardim do Éden. E num primeiro momento, quando veio essa frase para mim, esse título, o amor que vence a morte, eu falei assim para Deus, falei assim, como que eu vou passar isso para eles, né? Como que eu vou explicar? E Deus falou assim para mim: você acorda todos os dias ao lado de um testemunho vivo. E aquilo foi uma luz no meu coração. Porque para aqueles que não conhecem a minha história, do meu marido, ele foi curado de câncer. E ele é a maior prova que a gente pode ver de que Deus continua curando. Que não é só aquilo que está na palavra. Porque às vezes a gente abre a Bíblia e fala assim, uau, Jesus curou um paralítico. Jesus curou um cego.
mas Ele cura? E uma frase que eu sempre ouvi quando eu conheci meu marido, que ele ouviu de uma outra pessoa dizer para ele: a dúvida é fé no mal. Então, a partir do momento em que a gente diz, será? Será que Deus cura? Irmãos, eu tenho a plena convicção do que está escrito na palavra, que Deus, Ele cura. E aí você fala assim, mas tudo bem, né? Vamos lá, será, né? Talvez. E aí eu quero levar vocês até Isaías 53, no versículo 53, capítulo 53, versículo 4 e 5. Onde diz que Jesus, quando morreu na cruz, Ele levou sobre Ele, ou seja, Ele carregou sobre Ele as enfermidades, as doenças e todo o pecado que até então o homem tinha sobre Ele. E aí, quando a gente lê essa passagem de que Ele levou e que pelas pisaduras dEle nós somos sarados. Nós não éramos, nós somos todos os dias. Nós somos curados, nós somos sarados. Graças ao amor dEle. Ao amor por nós. E essas duas passagens, né, esses dois versículos, ele traz para a gente que hoje, a partir do momento em que cremos em Cristo, que sabemos e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, e declaramos e aceitamos isso, trazemos para o coração, nós temos autoridade no nome dEle. Então, na Bíblia também fala que todo aquele que nele crê fará obras como Ele fez e maiores ainda. E essas obras não são obras, digamos, físicas, sabe? Mas quando nós temos essa autorização, sabe? Nós que somos filhos e cordeiros com Cristo, quando nós temos essa autorização, nós temos também uma autonomia e uma autoridade para falar em nome de Jesus. Então, quando a gente fala assim, que nós faremos obras maiores, nós podemos declarar cura sobre a vida daqueles que estão enfermos. Nós podemos romper barreiras através, não nós, entendem? Não nós, não a pessoa, mas o Espírito Santo através de nós. E quando nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, faça acontecer no nome de Jesus, Ele nos deu essa autoridade. E às vezes a gente fala assim, tá, mas e agora? Eu tenho autoridade, eu sei que Ele morreu na cruz, mas e aí? Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma doença. São frases, tá, que as pessoas dizem. Só que a gente se esquece que a gente não tem mais nada disso. Porque assim como Isaías, na palavra diz, foi levado, então não é nosso, Jesus carregou. E Satanás, ele tenta, de forma sutil, colocar isso na cabeça da gente, para que a gente desvie o olhar, para que a gente se esqueça de declarar a palavra com fé, com convicção do que está escrito. E lá em 1 João 4, né, no versículo 4, no capítulo 4, do versículo 8 ao 16, fala também que nosso Deus, Ele não apenas tem amor, Ele é o próprio amor. E quando a gente, para quem aqui já fez o Rema, ou ainda pretende fazer, que o Rema é uma escola onde a gente aprende muito sobre a palavra, lá fala sobre, em caráter de Deus, que a matéria é caráter de Deus, né? Que Deus, Ele é o próprio amor. E esse amor, ele é manifesto através da gente. E algo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que quando nós passamos, falo nós porque eu e meu marido, né, nós, quando somos casados, somos um só. Quando nós passamos pelo período em que houve a descoberta do câncer, o tratamento, quimioterapia, cirurgia e tudo mais, havia algo muito forte no meu coração.
Apesar de Satanás dizer, ele não vai sobreviver. Você vai ter que enterrar. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, olhava para ele dormindo, Satanás falava assim, aproveita, aproveita, começa a achar outro marido aí. E foi quando eu me levantei em oração e declaração da palavra. Porque hoje nós estamos num culto de oração, e eu gostaria de reforçar de que uma oração, ela é a concordância do que está na palavra. Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu vou orar como? Né? No caso de uma doença, quando a gente lê a palavra e a gente declara o que está escrito na palavra e crê no nosso coração sem duvidar, os céus se abrem. E Deus manifesta o poder dele através de nós e em nós. Então, algo que eu sempre dizia, eu falava assim, Pai, na tua palavra diz que o Senhor, Jesus levou as doenças, Jesus levou o câncer. Eu não aceito a morte na vida do meu marido. Porque como Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter vida eterna, essa vida também ela vai se fazer na vida dele aqui. Não é na glória. A gente, lógico, a vida eterna é maravilhoso. Nós ansiamos por estar com ele. Mas eu dizia, é aqui. Eu declarava a palavra. Eu lia, ouvia, porque a fé ela vem pelo ouvir. Eu ouvia, buscava ouvir ministrações, sempre gostei de ouvir as ministrações que vinham do próprio verbo, do ministério, e eu buscava ler. E com aquilo foi gerando dentro do meu coração. E eu todos os dias eu declarava, o Senhor diz na tua palavra, não com arrogância, não com algo que pudesse dizer, como um filho mimado, sabe? Que chega e fala assim, papai, o Senhor fala, não, mas com a autoridade. E eu falava isso para Satanás. Falava, Satanás, você não tem poder sobre a vida dele, porque a vida dele é consagrada ao Senhor. E em muitos momentos eu também não conseguia orar. E aí foi, hoje quando eu perguntei para a Kiki se era ela que ia ministrar o louvor, é porque Deus trouxe uma nota desse último louvor que a gente cantou, e ele disse assim, quando vocês não conseguirem abrir a boca e orar, louvem. Porque o louvor, ele vai romper barreiras que às vezes vocês não conseguem, de repente, declarar. O louvor é a entrega total, sabe? Vocês estão ali, simplesmente. Simplesmente não, mas eu quero que vocês entendam. O simplesmente assim, Pai, estou aqui. E eu louvava. E eu cantava, até brinquei com a Kiki e falei assim, irmã, eu gostaria muito de cantar, mas só se fosse num culto de libertação. Porque a vozinha ainda não está preparada. Mas brincadeiras à parte. E esse louvor, ele sempre falou muito, muito ao meu coração, sabe? Porque nós vemos cânceres serem destroçados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós vemos loucuras, pessoas totalmente cativas ao diabo serem libertas. E por que eu falo isso? Eu tenho uma filha, e quando ela chegou, a gente não é daqui, a gente é de outro estado, quando ela chegou para morar comigo, ela estava totalmente depressiva, um tempo muito complicado. E Satanás dizia, você também não vai... Você vai ter que enterrar sua filha. Ó, o que eu estou fazendo com ela? Foi quando eu me levantei em oração. E eu declarei a palavra. E eu dizia, ela não vai morrer. A vida dela eu consagro a ti. O Senhor trouxe ela para mim, eu não aceito, não aceito. E, irmãos, teve um dia em que eu estava dentro de casa, orando, louvando. E foi tão real... que eu cheguei a me assustar. E durante a oração, o louvor, eu escutei, não sei se vocês já viram, tinido de aquele barulho de arma, de espada, que faz aquele pim, sabe? E Deus me deu a oportunidade de mostrar, falar assim, eu estou quebrando todas as obras de Satanás, neste momento. E aquele barulho foi tão forte que eu me assustei e abaixei. Eu falei assim, o que está acontecendo? Vai cair o teto na minha cabeça.
E a partir daquele momento, a minha filha começou a abrir os olhos, começou, apesar da idade, sabe, adolescente, às vezes não queria ir para a igreja, mas ela começou a ter os olhos voltados para Cristo. E hoje ela é bênção, ela sempre foi, mas hoje ela é bênção na minha vida, porque muitas vezes ela ministra para mim. E quando eu olho aquilo, eu falo assim, Satanás, ó. E o fato, sabe, o fato de eu estar aqui, ministrando, compartilhando a palavra com vocês, é porque eu também sou a prova de que Cristo cura. E não por barganha. Quando teve a época da Covid, o Joaquim, o meu pequenininho, ele estava recém-nascido. E eu tive Covid. E eu tive muito medo. Eu ainda não conhecia a palavra da forma como nós conhecemos hoje. E eu olhei assim pela janela e falei assim, pai, ainda na época eu falei se, e se não é legal, porque se é dúvida, porém, né? O tempo da ignorância é perdoado. Eu falei, pai, se eu for curada da Covid e eu me levantar dessa cama, eu nunca mais vou deixar de abrir a minha boca para falar o quanto o Senhor é bom. Nunca mais eu vou deixar de abrir a minha boca para ser o Senhor aqui na terra. E quando eu falo terra, não é de uma forma vangloriando a mim, entendem? Mas sendo um canal de bênção. E por muitas vezes eu tive questões de fala, sabe? Às vezes qualquer coisinha acontecia, minha garganta... E eu declarava, Satanás, você não vai me impedir de falar aquilo que Deus faz. Não é o que Deus fez, mas o que Deus faz. E tanto que muitas vezes também na minha profissão, eu sou jornalista formada, e por muitas vezes eu fui jogada para fora, sabe assim, da onde eu falo jogada para fora. Acontecia, às vezes, de eu ficar com vergonha, de eu não conseguir fazer uma reportagem. Então, eu começava a ser jogada de escanteio para escrever textos, porque eu não era hábil para tal. E foi aí que eu consegui entender que a profissão ao qual eu me formei não foi para eu trabalhar ou ter dinheiro. No meu caso, tá? Porque assim, é louvável, né? É louvável. Deus, ele faz, ele através de pessoas, de empresários, enfim. Mas no meu caso eu consegui entender porque eu me magoava muito, que eu falava, poxa, tem tantos jornalistas, apresentadores bem-sucedidos, isso na minha visão. Por que eu não consigo? Porque quando eu vou fazer algo não vai, sabe? E eu consegui entender que Deus, ele age no momento certo, porque eu não estava preparada. Porque não era tempo, não era a estação em que ele precisava que eu começasse a ser o canal dele, a ser a voz dele. E algo que eu sempre tive no meu coração durante todo esse período, que tudo aquilo que eu pedisse em nome dele aconteceria. E também, eu anotei aqui, mas eu acabei deletando, gente. Foi mal. Mas tem uma passagem que diz assim, se você disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, eu só estou citando esse trecho, Marcos 11, amém, obrigada. Só pegar esse trechinho. Eu dizia assim, câncer, saia. Eu dizia, loucura, depressão, saia no nome de Jesus, porque há autoridade no nome dele. E tudo isso só pôde ser possível porque eu consegui entender que só é possível, sabe? É realizável, digamos assim. A cura manifesta em nós porque nós andamos em amor. E quando eu falo andar em amor, é a gente viver a palavra. É a gente respirar a palavra.
É a gente todo dia se nutrir com ela. E isso foi algo que nós fizemos, eu e meu marido, todos os dias. E lá em Marcos 9, 23, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: se podes, ponto de exclamação. Ponto de exclamação, para ficar bem. Se podes, tudo é possível ao que crê. E eu nunca duvidei do meu marido vivo. Eu nunca duvidei da minha filha viva. Eu nunca duvidei da minha pessoa viva. E quando eu falo desse louvor, é que ele fala também muito ao meu coração. Porque quando eu tinha 15 anos, eu tive um diagnóstico dos médicos em que eu tive polimicrocisto. Ou seja, a médica falou assim, você não vai poder ter filho. Infelizmente, todos que você tiver, você vai perder. Então, o meu primeiro filho hoje está com o Senhor. Eu perdi o primeiro. Eu estava grávida de 4 meses, um menininho. E Deus também me curou sobre o período em que eu estive de luto. Os 10 anos em que eu vivi em luto por causa do meu filho. Porque eu imaginava como ele seria. Por que esse menino não veio? O que estava acontecendo? E um dia, ouvindo esse louvor também, foi a cena mais linda que Cristo pôde trazer, dentre tantas. Mas eu via meu filho, pequenininho, um bebezinho, correndo para os braços de Jesus. E o Espírito Santo falou assim para mim, ele está bem, ele está comigo. Continue, agora cuide dos que estão aí. E aquilo foi tão libertador para mim, que a partir daquele momento eu falei assim, eu quero ser uma mãe melhor. E, resumindo, irmãos, quando vocês, isso é algo que o Espírito Santo trouxe para mim, né? Quando vocês estiverem em alguma situação, porque acontece, sabe? Ou com alguém próximo, ou até mesmo com vocês, uma dor de cabeça, ou qualquer outra, digamos assim, enfermidade que tente assolar a vida de vocês, não se esqueçam que o amor dele venceu a morte. O amor dele vence tudo que o diabo tenta colocar na vida de vocês. E eu creio, sabe? A gente vai ter agora, no final do mês, a gente vai ter a 3ª edição do Centro de Cura. E eu falo assim que eu creio, sabe, que milagres serão vistos com os nossos olhos. Não que sejamos como Tomé, que precisou ver as chagas, né, na mão de Cristo, e falou assim, não, eu só acredito se eu ver. Porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Mas não por, eu creio, eu não estou vendo, mas não. É porque na palavra, ela diz que a fé é a firme convicção do que você ainda não vê, mas sabe que já existe. E o amor dele é tão poderoso, tão maravilhoso, que em todos os dias que nós podemos caminhar, e eu falo assim, nós, eu e meu marido, nós podemos ver a glória do Senhor manifestando nos detalhes. E quando eu falo, amorzinho, vem aqui um pouquinho. E quando eu falo, eu gosto de dar esse testemunho, digamos assim, é porque vocês não, para vocês não duvidarem daquilo do que Deus faz. Então, assim, quando ele estava internado, quando ele estava, eu falo ele porque ele estava ali naquela situação. Ele estava internado, passando pela cirurgia. Eu dizia, a vida dele é para glorificar o Senhor. Ele não vai morrer. Eu não lembro agora o versículo, mas está na Bíblia. Ele não vai morrer, ele vai viver para que a tua glória se manifeste através da vida dele. E eu falava assim, todos aqueles que olharem para ele, o testemunho vivo de que Cristo cura,
Cristo, Ele é amor e Ele cura. Eles vão se lembrar de que o amor de Deus também chega a todos nós. E Satanás também tentou. Sabe, eu só fazendo uma brechinha aqui, né, uma abertura, tem o Felipe Rodrigues, lá da sede, ele faz parte da equipe de criação, de mídia, e eu vi uma ministração em que ele falava assim, que ele gostava de brincar com as palavras. Ele é publicitário formado, e coincidentemente, eu também gosto de brincar com as palavras. Como? Quando eu estava vindo para cá, Deus falou assim, Satanás, ele tenta, ele é só o tentador. Então, fujam das tentações. Aí eu falei assim, mas gente, como assim, né? Ele falou assim, Satanás, ele vai tentar colocar dor em vocês. Ele vai tentar fazer com que vocês realizem uma ação para ele. Então, todas as vezes em que a gente fala assim, eu estou doente, Não, eu não estou doente. Eu não estou doente. Mas não porque a gente declara de forma irracional, sabe? Você vê, existe realmente, existe a doença? Ok, mas na palavra do Senhor não diz isso. Porque na palavra dele diz que Jesus levou sobre ele todas as enfermidades. Então, todas as vezes em que eu pensava nessa palavra, como assim tentação, né? É que Satanás, ele tenta fazer com que você haja de acordo com o que ele quer. Ele tenta gerar uma dor em vocês. Então, que a gente não aceite mais viver em tentações, na tentativa das ações de Satanás, na tentativa de viver dores, porque ele já nos libertou. Nós somos livres. E algo que eu gostaria já de, finalizando, compartilhar com vocês. Recentemente eu perdi uma tia minha. Ela já tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador. E senta lá, carinha, senta lá. E mexendo nas coisas dela, depois que a gente enterrou, ela escreveu um versículo. E aquilo soou tão forte no meu coração, que eu ainda fiquei pensando se eu compartilhava hoje ou como seria. E Deus falou assim, compartilha. Que está lá em Tiago 1:22. Pode. Agradecendo a participação do meu amor. Em Tiago 1:22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E que todos os dias nós possamos praticar a palavra, agindo em fé, declarando, aqui não, Satanás. Aqui não. Na minha vida, não. Na minha saúde, não. Nas minhas finanças, não. Na minha família, não. Na minha casa, não. Não vem tentar dor dentro de mim, nem na minha casa, nem na minha família, muito menos no ministério ao qual o Senhor confiou. E que nós possamos, todos os dias, nos lembrar de andar em amor, sabe? Em amor com a gente. Da gente agradecer a Deus todos os dias, porque nós somos livres, sabe? Eu não sei se alguém aqui já ficou preso em algum lugar, ou ficou ali, de repente, em algum lugar fechado. Não dá uma sensação ruim? Assim, aquela coisa de, eu quero sair daqui. Nós somos livres, sabe? Nós temos autoridade para destruir as obras de Satanás. Então, que nós, em oração, não aceitemos mais essas tentações de Satanás na nossa mente. E teve um dia que o Espírito Santo falou para eu não me esquecer desse dia. A oração em concordância, irmãos, ela é eficaz, ela acontece. Porque teve um dia que o Ailton, meu esposo, ele voltou de uma cirurgia e ele estava com a sonda urinando sangue, porque ele precisou retirar um tumor da região da
da barriga. E a enfermeira falou assim, ó, a gente só está esperando a vaga para ele poder ir para a UTI. Por questão de segundos, irmãos, segundos, eu comecei a entrar em desespero. Porque eu falei assim, meu marido vai voltar para a UTI dali, ele não sai. Vocês conseguem entender a fração de segundos? Foi então que Deus disse, creia, creia, ele é curado. E aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, vamos orar em concordância de que você é curado. Impomos as mãos, coloquei a mão sobre a barriga dele e declaramos, dissemos, rins, funcionem. Rins, vocês foram criados por Deus, funcionem. Toda a corrente sanguínea dele, tudo que foi mexido, funcione como ele foi criado para funcionar. E nós começamos a declarar, amanhã esse sangue vai ter desaparecido. E porque era horrível, não poderia estar daquele jeito. E aí eu fui para casa e Jesus falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim, qual é o sangue mais poderoso que você conhece? Eu falei, uau! E aí eu falei para ele, o sangue de Cristo circula nas tuas veias. O sangue de Cristo está em você. E é esse mesmo sangue que vai te fazer sair daí. E hoje, irmãos, vocês podem ver a manifestação do poder, da cura e da glória do Senhor. E gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente... Veio uma nota em meu coração para a gente poder estar orando por cura. A cura, ela é manifesta em nossos corpos. Ela está em nossos corpos. Mas assim como Deus criou tudo na palavra e na fé, quando não havia nada, nós também podemos declarar em concordância